muito, isso foi... As instituições financeiras foram se protegendo Sim. e tal. E que se isso acontece lá fora, é um desastre. Se acontece na Europa, porque lá é muita confiança, fio de bigode, o pessoal não tem essa Sim. malícia. Então acho difícil, né? Assim, se a gente ter Ah, não. problema com o É Bitcoin. que... Você não acredita que vai aumentar o preço do Bitcoin? Vai continuar eu aumentando? sou bem... É que assim, eu sou bem pessimista com o Bitcoin, na verdade. Hã? Porque eu acredito numa... Eu, Faca, o Roxo, né? A gente é da linha que a gente acredita numa crise deflacionária. A gente tá prestes a passar por uma crise deflacionária, uma crise da dívida americana. E vai afetar todos os países. E o Bitcoin, o pessoal coloca um gráfico lá, que é o gráfico do M2, né? O governo vai imprimindo, Sim. só que é o seguinte, o M2, ele também pode cair. Ele também pode cair. Chega um ponto do ciclo econômico que não dá mais para imprimir. E aí tem que... Existe isso? Não dá mais pra Existe. imprimir? Existe. Eu não consigo ver o governo falando, olhando Existe. assim, não dá mais pra Existe. imprimir. Sim, existe. Existe um ponto que... Porque assim, pro governo imprimir, o pessoal pensa que é só ligar a impressora e sair imprimindo dinheiro e botar num cofre. Não. Essa impressão de dinheiro, são dívidas que outras pessoas têm que tomar. O Fed cria títulos lá, esse título vai para os bancos e outras pessoas têm que... como que o banco cria dinheiro? Os bancos criam dinheiro. Sim. Uma pessoa vai pegar... Deixa eu tentar um passo antes. O sistema financeiro é uma pirâmide. É uma pirâmide em cima de uma pirâmide em cima de uma pirâmide. Então o dinheiro que você tá lá no banco não é seu. A gente vive num regime fiduciário. O dinheiro, ele não tem laço nenhum em ouro nem nada, é simplesmente um papel colorido e dígitos na tela. E o banco, ele não tem 100% daquele dinheiro. Se você tem R$1 milhão no banco, tecnicamente o banco ele pode pegar aqueles R$1 milhão e no Brasil ele pode imprimir, ele pode criar 5 vezes. Ou seja, ele pode pegar o teu 1 milhão como garantia e criar 5 milhões em dívida. Então, se eu vou pegar e comprar uma casa de 5 milhões, aí o banco pode pegar o teu 1 milhão e usar isso como basileia. Então, o que define essa impressão de dinheiro é essa basileia. Então, aí foi criado, esses 4 milhões, ele cria do nada e empresta para mim. E aí criou. E aí, por que os bancos pedem aquele depósito de 10%, 20%, 30%, aquela garantia para você comprar um imóvel? É por conta disso, porque ele tá pegando isso para poder botar como basileia. Então se é 5 vezes mais, ele tem que pegar pelo menos 20%. Isso. Pra ele poder criar, se ele não tiver dinheiro nenhum, recurso nenhum. Uhum. E curioso, né? Porque o banco, ele não produz, ele não tem capacidade produtiva. Então, quem não tem capacidade produtiva é que tem o direito de criar dívida, assim, vamos supor, criar dinheiro. Criar dinheiro. E na Europa, sabe de quanto é essa taxa? 3%. Ele pode ter 3 mil reais, ele imprime 100 mil. Ele cria 100 mil de dívida. O banco. Pera, com 3 mil reais ele cria 100 mil? 3%, No Brasil é uns 10%, né? 100 mil reais cria 1 milhão. Lá 3 mil reais cria 100 mil. Nos Estados Unidos, aí você vai cair da cadeira. Era 10%. Chuta quanto que é hoje. 20? 0. Isso é o compulsório. O compulsório dos Estados Unidos é 0. Ou seja, não importa quanto que ele tem no banco. Se chegar alguém querendo um empréstimo, ele... Ah, tá, entendi. Ele O 20 que você citou, entendi. Então, assim, você chegou lá, eu quero um empréstimo de 1 trilhão. Se você tiver as coisas lá, ele cria esse 1 trilhão. Pô, então ele não tem nem a preocupação de se reduzir. Nossa, que absurdo. Você já assistiu aqueles programas tem uns programas que passam na Discovery, que passam no History, que é sobre, por exemplo, bactérias. Já viu esses programas? Se você assistir um programa desse, você nem sai de casa mais. Você fala assim, caraca, tudo que eu botar a mão, eu vou morrer. Eu vi uma menina que quase morreu porque ela botou a mão dentro do aquário da casa. Caramba. Né? E eu tô me sentindo assim com você agora. Porque você fala, pô, tudo é uma fraude, é uma farsa, então. Quer dizer, o dinheiro não é real, ele não existe. Ixi. Caraca. É por isso que eu falei que é um sistema pirâmide em cima do sistema pirâmide. E fica pior ainda. Quanto mais você estuda, o sistema financeiro bancário, ele é um nível de picaretagem. Quanto mais você estuda, mais você não acredita de quão descarado é. Por isso que eles criam termos econômicos, quantitative easing, expansão quantitativa, tal. Eles criam esses termos para ninguém entender as falcatruas que eles estão falando. Não, e eu não estudo isso, a minha área é engenharia, mas eu lembro que uma vez eu tive que ver, por causa de indústria, créditos de carbono. E é incrível a fraude que tinha relacionado isso. E foi aí que eu aprendi a capacidade que economista tem de inventar dinheiro. Eles inventam, o dinheiro não existe, eles inventam. Eu acho que todo economista, ele se formasse, tinha que botar o cara na cadeia, e aí o cara se mostrar
né, digno de sair. Porque, cara, é perigoso. Aí, o crédito de carbono, por exemplo, você podia fazer um negócio assim, né? Crédito de carbono é o seguinte, você emite muito gases do efeito estufa, gás carbônico, por exemplo, né? CO2, qualquer coisa, e você não consegue baixar a quantidade que você emite. Então, outra empresa consegue. Então, essa empresa que baixa as emissões de carbono, ela ganha crédito de carbono. Só que você precisa baixar também. Mas você não consegue, o que você faz? Você compra o crédito do cara que baixou. A ideia era essa para todo mundo baixar. Você vê que baixou muito, né? As emissões de carbono no mundo. Isso funcionou pra caramba. Mas o que o cara podia fazer? Eu podia entrar com um projeto, eu vou fazer uma mega indústria numa cidade. Aí eu entrava com um projeto, né? E esse projeto ele ia produzir, vou colocar um valor qualquer, ele ia produzir, por exemplo, 100 toneladas de CO2 por hora. Por exemplo, 100 toneladas, tá? E aí, beleza, o projeto era aprovado e tal, não sei o quê. Não fiz nada, eu só coloquei um projeto. Aí eu ia com outro projeto novo. Falei assim, olha, com este projeto aqui, em vez de 100 toneladas de CO2 por hora, eu produzo 50. Aí eu ganhava crédito de carbono e eu não fiz nada. Não existe nada, não produzi. Eu só levei 2 papéis. É tipo assim, aqui é 100 menos 50, então eu tenho 50 de crédito. Entendeu? Eu falei assim, ó, eu chego primeiro e falo assim, a minha empresa já ia gerar 50. Só que eu falo, gente, em vez de falar que a gente vai gerar 50, a gente fala que vai gerar 100. Aí você primeiro assusta, fala que vai gerar 100 e depois fala, não, eu vou gerar pouquinho. Aí os caras te davam crédito. Quer dizer, o cara inventou dinheiro do nada. E você sabe como que gera os créditos? Não. É assim, ó, você contrata um especialista. Não, é bem assim. Aí ele vai, vamos supor que você tem uma floresta. Aí ele vai calcular quanto que tem. Aí ele vai falar, não, tem tantos hectares aqui essa floresta e tal, então tá produzindo X por hora. Tira os cálculos ali da cabeça dele, dá uma explicação. E aí você, automaticamente agora você produz tantos créditos de carbono. E aí você pode vender isso. Cara, e os... assim. Você vai vindo os golpes, eu acho uma... Você viu o golpe do posto de gasolina que aconteceu agora aqui? Você viu esse... Não, acho que não. O cara chegou num posto de gasolina gigante. Né, eu vi isso daí. Você viu esse? Sim, dos 5 milhões e pouco. Isso! Nossa, você quer falar? Falei. Maravilhoso. O cara tinha um posto de gasolina lá, loja de conveniência, lava rápido, tinha tudo. Né? Aí o cara chegou lá, um cara qualquer, chegou lá e falou assim, eu quero comprar esse posto, né? Aí quanto que vale? Aí o cara, vale 20 milhões. Ele, tá bom, mas eu quero ver se vale mesmo 20 milhões. Então eu quero tudo, né? Você me dá seus dados, você me dá faturamento, eu quero tudo da empresa pra eu ver se vale isso mesmo. Se valer isso aí, sem problema, eu vou pagar. Aí o cara deu tudo pra ele, Aí ele falou assim, ó, beleza, tá? Vi aqui, realmente vale. Eu vou te depositar 5 bilhões, tá? Só pra você segurar o posto pra mim. Vou depositar 5 milhões de sinal. A gente faz um contrato aqui. Se eu desistir da compra, tá? Eu pago uma taxa de 10% pra você, se eu desistir da compra. Tá? Aí beleza. Aí o cara foi embora. Depois, aí o que ele fez? Ele pegou todos aqueles papéis que o cara deu pra ele, tudo, e o cara deu tudo, e foi num banco e pediu um empréstimo. Ó, preciso de um empréstimo, a minha empresa vale 20 milhões, dou ela de garantia e você me empresta 5. O banco emprestou, por quê? Porque era para depositar na conta do posto de gasolina. Então não tinha como ter fraude. Aí os caras pegaram e depositaram 5 milhões na conta do posto. E o cara ligou pro cara do posto e falou, ó, acabei de depositar 5 milhões, pedi pro banco depositar aí. Aí beleza, depois de uma semana ele foi lá e falou, olha, minha esposa morreu e tal, tô passando por esse problema, não vou poder mais comprar, só que tudo bem, você fica com uns 500 mil aí e me devolve os meus 4 milhões e meio. Aí o cara do banco depositou os 4 milhões e meio e o cara desapareceu, tirou o dinheiro e fugiu. O cara fez um golpe genial, né? E eu não sei nem o que vai dar aqui, porque em tese não tem assinatura do dono do posto, né, nesse empréstimo. Então acho que o cara até vai conseguir. Eu acho que nesse caso, talvez o errado é o banco. Acho que foi uma fraude. Uma falha grave pelo valor, né? O banco tomou uma fraude. Sim, porque você nem liga pro dono do banco e falou, liga pro telefone do banco, né? Eu acho que Ainda mais um contrato dessa magnitude. Desse tamanho. Eu achei também que o banco ele foi inocente, né? Mas o que eu acho curioso é o seguinte, não sei se você já pensou sobre isso, porque sempre se fala da criatividade do brasileiro, mas parece que via de regra é uma criatividade por mal. E você sabia que o sistema brasileiro o sistema bancário brasileiro ele é muito seguro e é um dos sistemas que mais sofre tentativa de golpe. Sim. E eu conheço pessoas que foram trabalhar na Suíça e tal, e os caras lá na Suíça e na Europa, banqueiros, e eles falaram que lá eles estão totalmente despreparados. Que, de certa forma, essa quantidade de golpe que tem no Brasil, que é muito, as instituições financeiras foram se protegendo e tal.
e que se isso acontece lá fora é um desastre, se acontece na Europa, porque lá é muita confiança, fio de bigode, o pessoal não tem essa Sim. malícia. Que o brasileiro tem. E a gente não ganha o Nobel, né? Isso que eu acho inacreditável. Com toda essa criatividade, né? Quando eu comecei a usar a internet, já até contei essa história, em 1994, que foi quando liberaram. No dia que liberaram a internet no Brasil, eu usei, comecei a usar, porque eu já tinha BBS. Então eu já tinha um acesso à internet. Quando começou o Bankline, para você usar o Bankline, você tinha que ir no banco, pegar um disquete, instalava com esse disquete no seu computador e aí você conectava o banco. E para você fazer qualquer transação, tudo que você precisava, porque hoje você precisa de um monte de coisa. Hoje você precisa da senha do banco, você precisa de uma senha, eu nem uso Bankline, mas você precisa da senha do banco, Token, você precisa Bankline, token, você precisa de um monte de coisa, né? biometria, Digital, e mesmo assim os caras fraudam. biometria, mesmo assim. Mas na época, você só precisava da senha do banco. E assim, só que ninguém usava internet. Eu era uma das raras pessoas no país que usava internet, né? E era curioso assim, eu podia ir num caixa eletrônico, ainda mais eu que sou grande, né? Eu podia ir num caixa eletrônico, ficar atrás de alguém, olhar a senha dele, ele coloca lá a agência e conta, e a agência, se ele tá lá, provavelmente até aquela, né? Eu via a agência e conta dele, vi ele digitando a senha, eu podia ir em casa e roubar todo o dinheiro do cara, porque eu só precisava do número da agência, da conta e da senha, tá? Cara. Eu nunca roubei ninguém porque eu não sou ladrão. Uhum. Mas na hora eu vi, eu falei, gente, eu posso roubar dinheiro de todo mundo com isso aqui, se eu quisesse. Uhum. É que eu nunca, graças a Deus, nunca fui bandido, nunca fiz isso. E graças a Deus que era pouco difundido isso na época. Porque levou tempo pros bancos resolverem isso. Ah, imagino que dava para os outros ataques, por exemplo, força bruta, sei lá, se a senha tivesse 6 dígitos, para você quebrar isso aí, você pega qualquer conta e consegue Sim, quebrar isso em segundos. sim, Só que exatamente. acho que ninguém teve essa ideia, porque senão. Era 1994, né? Eram outros tempos. Mas. Pois não. Não, mas ali, assim, sobre o Bitcoin, o que eu acho que vai ter? Vai ter essa crise deflacionária e aí os bancos eles não vão conseguir imprimir dinheiro, emprestar dinheiro. Por quê? Porque a taxa de juros ela vai estar muito alta. A taxa de juros, a gente acredita, eu, Faca, o Roxo, ela vai continuar subindo. E se a taxa de juros está subindo, ninguém vai pegar, e o mundo vai estar em crise, ninguém vai pegar empréstimo para comprar imóveis, para comprar casa, para comprar nada. E aí os bancos não vão conseguir imprimir e naturalmente esse crédito ele vai ter uma deflação. E aí quando tem essa deflação, o dinheiro fica mais escasso, a taxa de juros está alta e o Bitcoin vai... Um dos motivos de Bitcoin cair é por isso. Só que o problema é que isso vai afetar muito a economia, né? Vai afetar a indústria, vai afetar comércio. Você vai criar um problema. E aí você me perguntou das tarifas, e isso também pode ser que nesse cenário o Brasil se beneficie. País emergente, Sim, porque a gente é produtor de commodity, então na crise o que é mais importante é comida, sim, né? Comida, água, sei lá, as sim. coisas que a gente produz A aqui, gente soja, carne. trouxe um prepper aqui, a gente tava falando sobre isso outro dia.